Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo queria dizer que essa é a parte 2 dessa história, a parte 1 vai estar na playlist do canal, e se você gosta de resumos se inscreva aqui no canal e curta, assim você me ajuda a bater a meta de 1000 inscritos. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Depois de trabalhar duro na transportadora vemos nosso prota no dia seguinte todo quebrado, dizendo que vai mandar só o clone número 1 para o trabalho pesado. Em pensamento Jeon-sang dá a ordem para seu clone voltar para casa, logo o clone volta e o prota pede para ele tomar um banho e mudar de roupa. Depois de tomar banho e se trocar Jeon-sang começa a fazer um experimento com o número 1 a fim que ele desperte a habilidade regeneração. Apesar de o número 1 ser um clone, Jeon-sang fica meio receoso de danificar o clone, então só faz um pequeno furo no dedo do número 1. Jeon-sang viu na internet que para desbloquear essa habilidade é necessário fazer feridas no corpo e deixar cicatrizar, assim repetindo o processo até ter a habilidade de regeneração. Jeon-sang não gosta da ideia de criar grandes feridas no número 1, então decide que vai só continuar furando o dedo dele até conseguir a habilidade. Depois de um tempo vemos o prota falando para o número 1, que se ele sentir fome ele deve comer um miojo e depois deve se exercitar. Jeon-sang também entrega seu telefone antigo para o clone, falando para o número 1 levar para o trabalho e atender se caso o prota ligar. Enquanto isso Jeon-sang se dirige para a academia. Distraído ele não percebe a chegada de Kim Jeong-do. O prota fala para ele afastar porque está calor. Kim Jeong-do diz que quase não reconheceu o prota, porque ele estava muito magro e diferente. Jeon-sang disse que estava malhando, e estava a caminho da academia naquele momento. Kim Jeong-do diz ao prota que também quer malhar e resolve acompanhar o prota, porque ele já ouviu falar dessa academia e que lá tem uma instrutora que é muito gata. Os dois seguem para a academia. Chegando lá, um dos funcionários dá as boas-vindas a Jeon-sang e seu amigo, mostrando o lugar e falando que eles estão com uma promoção de inauguração para quem se matricular por 3 meses. Jeon-sang aceita a promoção e pede para que o instrutor mostre a postura correta em todos os aparelhos da academia. Em seus pensamentos o prota fala que quem vai fazer tudo mesmo e o clone. O instrutor mostra para o prota como usar os aparelhos e diz que Jeon-sang tem uma boa postura. Enquanto isso vemos Kim Jeong-do chamando a atenção de todos dentro da academia por levantar bastante peso. O instrutor fica impressionado e deixa Jeon-sang de lado e começa a dar atenção para o amigo do prota que está se exibindo pela força que tem depois de despertar. Jeon-sang fica pensando se seu amigo que recebeu uma habilidade de força comum tem toda essa força. Qual deve ser a força de um caçador de nível alto? Seus pensamentos são interrompidos pela ligação do Sr. Jang, que pergunta se ele chegou bem em casa ontem, e que ele havia falado com a sua filha sobre a mentoria e pergunta se o prota teria tempo livre naquele momento. Jeon-sang diz que sim e o Sr. Jang pede para o prota ir até a casa dele porque falar pessoalmente sobre o assunto. Jeon-sang diz que vai chegar lá o mais rápido que puder. Saindo da academia nosso prota fala que seu amigo não se matriculou porque lá não tinha nenhuma instrutora gatinha que os outros falaram. Jeon-sang chega na casa do Sr. Jang e logo nota que tem muito barulho vindo de dentro do apartamento dele. Ao que parece a filha do Sr. Jang estava discutindo com ele. Nosso prota se distrai com a confusão dentro do apartamento e acaba sendo atingido pela porta, quando o Sr. Jang a abre repentinamente, acertando nosso prota bem no meio do rosto. Jeon-sang cai no chão e o Sr. Jang continua discutindo com sua filha e só depois nota a presença do nosso prota. Eles entram para o apartamento e o Sr. Sang começa a se desculpar com o prota pelo ocorrido e Jeon-sang diz que está tudo bem. A esposa do Sr. Sang aparece trazendo algo para o prota comer, e diz que ela não o reconheceria porque ele perdeu muito peso e está totalmente diferente agora. Jeon-sang responde que andou treinando. O prota se apresenta para a filha do Sr. Sang e os dois conversam um pouco. Seu nome é Aiel. Jeon-sang pergunta se ela quer entrar na universidade e ela responde que sim. Nosso prota fala que a partir daquele momento ele será o tutor dela. O prota pede para ver as notas da filha do Sr. Sang antes de começarem a aula, e percebe que o pai estava certo, as notas da filha não são as melhores. Todos na mesa ficam meio sem graça com a situação, e o Sr. Sang aproveita e dá o fora do apartamento dizendo que vai para o trabalho.
Jeon-sang quebra o silêncio e fala que as notas dele também não eram as melhores, mas juntos eles vão dar o melhor para que ela entre na faculdade e que as aulas vão ser 2 vezes por semana. O prota interiormente agradece o fato de que a garota é mais inteligente que ele, pois ambos terão um longo caminho. De volta a seu apartamento, Jeon-sang começa a pensar sobre seu clone. No momento ele tem um celular, mas futuramente, se o seu número de clones aumentar, dar um celular para cada vai ficar inviável. Ele começa a pesquisar sobre sua habilidade no fórum de caçadores e logo se depara com uma propaganda de uma habilidade útil para invocadores que é de familiar, porém o preço da habilidade de 100 milhões de wons, algo em torno de uns 370 mil reais. O prota entra em choque, pois todas as habilidades que estão à venda e ele poderia usar são extremamente caras. O prota fala que se tivesse tanto dinheiro ele preferia comprar uma casa do que uma habilidade. Jeon-sang pensa que para comprar uma habilidade ele levaria a vida toda, então ele conclui que caçadores devem ganhar bem, e decide pesquisar sobre o assunto. Nosso prota percebe que caçadores ganham muito dinheiro e então decide que vai tentar ser um caçador ao invés de ficar mandando seu clone fazer trabalho braçal. A cena muda e vemos uma mensagem do sistema dizendo vitalidade desbloqueada. A cena continua com a pergunta: o que é um caçador? Então somos introduzidos à história do mundo do prota. No ano 2000 muitos portais apareceram pelo mundo e vários monstros saíram dele. Como resultado, metade da população da Terra foi de arrasta para cima. Quando todos achavam que a humanidade estaria perdida, pessoas com poderes especiais começaram a aparecer. Eram os super-humanos e com eles na linha de frente a humanidade por pouco venceu a guerra. Os monstros remanescentes são caçados e as pessoas que fazem isso são os caçadores. A cena muda e vemos que isso era uma história de introdução que nosso prota estava vendo. No vídeo também fala que há um sistema para que as pessoas possam caçar monstros e que para fazer isso legalmente preciso de uma licença de caçador. Então vemos Jeon-sang parado na frente do prédio da Associação dos Caçadores. Nosso prota entra no prédio e vemos diversas coisas voltadas para os caçadores. Em um dos cantos vemos uma mulher que anuncia que o registro para o teste de caçador termina em 20 minutos e que ocorrerá no subsolo 1. Nosso prota se dirige para a sala de teste que está lotada de candidatos. Pouco tempo depois o avaliador chega a ele, um caçador de rank C. Ele explica que para tirar a licença precisa passar em 3 etapas: um escrita, um teste prático e um de aptidão. Quem for pego colando será eliminado e só pode refazer o teste no ano seguinte. E assim Jeon-sang começa seu teste de caçador. Em algum lugar da cidade começamos a acompanhar um homem dirigindo seu carro e falando ao telefone. Ele nos é apresentado com o CEO da agência JM, o nome Kang. Ele reclama que não está ganhado o suficiente para pagar suas contas. Ele olha no relógio e fala que está quase na hora do exame acabar. A cena volta para o nosso prota e vemos que ele foi capaz de passar no teste. Agora ele é um caçador de rank F. Olhando para a janela de status, Jeon-sang começa a pensar que a prova foi muito fácil, que foi igual a tirar sua carteira de habilitação. Interiormente ele questiona se deveria ser tão fácil assim, já que todas as etapas eram extremamente simples e nesse caso era um emprego na qual os caçadores arriscavam suas vidas. Por fim ele chega à conclusão de que era fácil porque o governo queria mais caçadores. Jeon-sang sai do prédio da associação e na saída se depara com vários agentes de diferentes empresas entregando seus cartões e tentando recrutar o pessoal que havia tirado suas licenças. Os pensamentos do prota são interrompidos quando ele escuta alguém parabenizando por ter tirado sua licença. Jeon-sang se vira e vemos que a pessoa estendendo o cartão a ele e o Sr. Kang Jun, o mesmo que acompanhamos no carro agora há pouco. Ele se apresenta ao prota e explica seu trabalho falando que se Jeon-sang precisar de um item ou se quiser caçar um monstro ele pode ajudá-lo por uma taxa. Nosso prota agradece e logo recebe uma notificação do sistema informando que sua habilidade de clonagem subiu de nível e agora ele pode invocar até 2 clones. Jeon-sang fica todo animado e deixa o Sr. Kang falando sozinho dizendo que entrará em contato com ele depois. O Sr. Kang fica meio decepcionado, mas responde de forma educada. Já em casa, Jeon-sang invoca seu novo clone e dá a ele o nome de número 2 e diz estar ansioso para trabalhar com 2 clones agora. Ele olha para o cartão do Sr. Kang e diz que agora estão prontos para se tornar um caçador. A cena muda e passamos a acompanhar o Sr. Kang que está de volta a seu carro. Em pensamento ele diz que conseguiu distribuir vários cartões e espera que entrem em contato com ele logo.
o Sr. Kang começa a lembrar do passado e conhecemos a guilda número 1 da Coreia Aesium, e vemos que ele já trabalha lá e que o pessoal cobrava taxas absurdas dos caçadores. Vemos um diálogo dele com um dos chefes da guilda. Ele fica visivelmente irritado com a situação. De volta ao carro, o Sr. Kang pensa que se soubesse que estaria em uma situação difícil teria ficado quieto. Seus pensamentos são interrompidos por uma ligação. Do outro lado da linha está o nosso prota que deseja se encontrar com o Sr. Kang. Momentos depois vemos o Sr. Kang entrar em um estabelecimento e o nosso prota faz um sinal para que ele vá até ele. Os dois se cumprimentam e começam a conversar. Eles concordam em pedir algo para beber enquanto conversam. Jeon-sang explica que quer ir a um local de caça onde até novatos podem se dar bem. O Sr. Kang entende a sua situação e pergunta ao prota qual é sua habilidade. O prota responde que é a habilidade de clonagem. O Sr. Kang lembra que já viu essa habilidade e que ela só cria cópias, mas são apenas ilusões e não podem fazer nada. O Sr. Kang sabe que se esse for o caso, um novato que cria ilusões não seria útil em uma caçada. Ele entrega uma folha de contrato ao prota enquanto diz que a habilidade dele é incrível. O Sr. Kang começa a explicar os locais que podem ser uma boa opção para nosso prota. O primeiro e o campo de slimes. Eles não são agressivos, porém quando morrem libera líquidos e gases que podem ser tóxicos. Ele continua explicando que a desvantagem desse campo e que precisa de roupas especiais que não são fáceis de vestir, então não se pode ficar caçando por muito tempo. Jeon-sang diz que não há problema para ele. O Sr. Kang continua: o segundo lugar é o campo dos coelhos de chifre. Diferente do outro, dá para caçar por um bom tempo. Porém os coelhos são difíceis de acertar. Lá também tem uma barreira de proteção, então o lugar é um dos mais seguros para caçar. Há outros lugares também, porém os mais seguros são esses. Jeon-sang diz que gostou dos lugares e que vai firmar um contrato com o Sr. Kang. Ele fica feliz e pergunta em qual dos dois ele deseja ir. Nesse momento o verdadeiro Jeon-sang aparece e vemos que o Sr. Kang estava falando com um dos clones o tempo todo. O prota diz que quando falou que gostou dos dois e porque vai caçar nos dois. Nesse momento vemos uma memória do Sr. Kang. Ele lembra quando conheceu o usuário de clonagem, que cria ilusões. Ele lembra que ao pedir para que o usuário mostrasse sua habilidade, ficou claro que mesmo sendo impressionante não tinha como as ilusões interagirem com o mundo real, e também não era possível uma pessoa real interagir com elas. Resumindo, era apenas para chamar a atenção. De volta ao presente, o Sr. Kang está em choque porque viu o clone de Jeon-sang interagindo com o ambiente, lendo o contrato e tomando uma bebida. Nesse momento ele sabia que a habilidade do prota era algo que ele não tinha visto antes. Ainda incrédulo, o Sr. Kang pergunta se eles são gêmeos. Jeon-sang dá uma risada e diz que entende a confusão, porém aquele não era seu irmão e sim um dos seus clones. O prota completa dizendo que o Sr. Kang pode confundir a habilidade dele com a de outra pessoa, porém, o clone à sua frente é bem real. Jeon-sang diz também que tem mais um, porém ele mandou esse outro clone para a academia. Ainda mais em choque, o Sr. Kang pergunta se clones também podem aumentar seus músculos. Jeon-sang diz que sim e que se um clone fica mais forte ele também fica mais forte. O Sr. Kang fica impressionado pelo prota poder aumentar até os status usando os clones. Logo ele percebe que essa habilidade não é de um caçador de rank F, e que o potencial do prota é muito grande. Jeon-sang interrompe os pensamentos do Sr. Kang ao pergunta se uma pessoa pode entrar em mais de um campo de caça ao mesmo tempo. Ele diz que é difícil, já que há um registro na entrada de cada campo. Porém ele vai ver com a associação o que pode ser feito. Porém o prota vai ter que ir com ele na associação, pois precisam que ele mostre sua habilidade. Jeon-sang diz que não pode usar a habilidade por um tempo por causa do tempo de recarga. Então ambos combinam de ir na associação em 2 dias. O Sr. Kang agradece ao prota e diz que está ansioso para trabalhar com ele. 2 dias depois eles se encontram no prédio da Associação dos Caçadores. O Sr. Kang explica ao prota como funcionam as instalações e ambos entram no prédio. Dentro do prédio eles esperam a sua vez de ser atendido. Quando chega a vez deles, o atendente confirma a solicitação para ter acesso a 2 locais ao mesmo tempo.
Jeon Sang confirma e explica sobre sua habilidade. O atendente diz que irá precisar verificar algo, já que é o prota e o primeiro a pedir algo assim desde outro caçador que tem o apelido de Jumper. O atendente sai e volta logo depois com uma pilha de documentos, e dá explicações do que o prota precisa fazer para conseguir seu acesso duplo. O Sr. Kang fica com a papelada enquanto o prota vai à sala de demonstração. Depois de passar vergonha ao invocar o clone na frente da avaliadora e esquecer que ele aparece peladão, nosso prota finalmente consegue sua segunda pulseira. O senhor que fez as pulseiras explica tudo para o nosso prota de como as coisas funcionam. Jeon Sang agradece e o velho fica todo animado com a habilidade do prota, dizendo que ela é única no mundo. O prota dá o disparo no velho e cai fora de lá. O velho fica triste pois acha que o clone seria uma ótima cobaia. De volta à entrada, o prota mostra ao Sr. Kang que conseguiu seu acesso. O Sr. Kang pergunta ao prota se ele vai começar a caçar agora. Jeon Sang responde que sim e que está livre naquele dia. O Sr. Kang pergunta por que o número 2 está usando máscara e Jeon Sang responde que muita gente está de olho nele. A cena muda para outro andar e conhecemos o mestre da guilda Isun, seu nome é Shin Isun, e ele reconhece o Sr. Kang. Bom, galera, e chegamos ao final de mais um resumo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever, e comenta aí se querem parte 3, tentarei trazer outras obras para o canal. Então é isso, um beijo no coração, forte abraço, valeu e fui.